Carta ao Ministério e à Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Caros irmãos, a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu, Mateus de Lima Lisboa, venho por meio desta, anunciar oficialmente o meu desligamento à Congregação Cristã no Brasil e apresentar as razões que me levaram a esta decisão. Registro que tenho ouvido insinuações falsas a meu respeito, de que teria me afastado por vício em cassinos online. A palavra nos ensina que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, Isaías 54:17, e também que cada um dará conta de si mesmo a Deus, Romanos 14:12. Não me cabe contender, apenas orar por aqueles que espalham tais coisas, pois está escrito, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, Romanos 12:14. Que o Senhor tenha misericórdia deles e os guie em amor e verdade. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os irmãos pelo amor, carinho e convívio que tivemos com todos os irmãos nesse tempo, 25 anos e 4 meses. Também, primeiramente, gostaria de deixar bem claro que não estou deixando o cargo da música e me desligando da instituição por nenhum dos motivos que citarei abaixo. Algum pecado erroneamente denominado pela instituição como pecado de morte. Exemplos: adultério, fornicação e homicídio dependendo do caso, etc. Problema no casamento ou dívidas. Problemas de convivência ou divergências com a irmandade ou ministério. Querer algum outro cargo ministerial. Também quero deixar claro que não estou apostatando da fé, caindo da graça ou indo para o mundo, muito pelo contrário, o meu amor e o meu desejo de conhecer a Cristo e trabalhar para o reino de Deus só aumenta a cada dia mais. Os motivos que me fizeram desligar referem-se a algumas questões às quais não posso mais concordar e que tentarei resumir no decorrer desta carta. Confesso que não foi uma decisão fácil, foi lenta e difícil, mas foi uma decisão lúcida, definitiva e muito bem fundamentada. Nasci e fui criado dentro da CCB desde a minha infância. Quando minha mãe se batizou, eu estava na barriga dela há 8 meses. Fui músico oficializado desde aproximadamente os meus 14 anos, fui auxiliar desde os 10 anos de idade e instrutor da música quase no mesmo tempo. E com 24 anos o Senhor me despertou, pois, a princípio nunca entendi os motivos que faziam com que eu saísse tão abalado dos cultos, tão deprimido e carregando um fardo tão pesado. Apesar das provas que todos passam, eu queria sentir a chamada felicidade cristã ou queria ser feliz em Cristo. Mas era Deus tirando dos meus olhos as escamas da ignorância que obscurecia o meu entendimento por tantos anos. Dou graças a Deus por ter me libertado, me fazendo enxergar nas Escrituras Sagradas o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho esse na qual nunca havia sido apresentado para mim antes. Confesso que jamais pensei em me desligar, pois enxergava muitas divergências, mas para mim, era algo suportável. Até que a confirmação de Deus veio num culto que foi pregado acerca da unidade da fé. Efésios 4. No qual, ao invés de ser ensinado, de forma clara a real intenção de Paulo. O texto sagrado foi gravemente interpretado de forma totalmente divergente, mostrando a toda a igreja que só havia um batismo que salvava, que era o batismo da própria CCB. E que todas as outras doutrinas, eram doutrinas de demônios. E que Jesus, era apenas exemplo para que fossemos iguais a ele, para entrar no céu. Se não fossemos iguais, seríamos condenados. Amados irmãos, nesta carta, não quero entrar em cada assunto de forma detalhada, para não se alongar mais. Porém é fato que, Paulo se refere à unidade da fé em Cristo Jesus. A igreja, portanto, não é instituição alguma, senão nós mesmos, louvando e seguindo a ele, não importa o lugar. Como em 1 João 4,15 está escrito, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus, ou Mateus 18:20 porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E Cristo não é apenas um exemplo para sermos iguais, é impossível que sejamos iguais a ele, pois ele é Deus, o próprio Deus que foi crucificado, é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com a pá 1 João 1:29. E por fim, nenhum batismo ou água possui poder de remir ou apagar nossos pecados, senão um genuíno arrependimento. O batismo é apenas um rito público, uma confissão pública no qual aceitamos a Jesus, como nosso suficiente Salvador perante a comunidade cristã. Me batizei em 13 anos, sem nenhum entendimento do que seria verdadeiramente ser chamado por Deus. Confesso que batizei sem crer verdadeiramente no Senhor Jesus, sem conhecer de fato quem Cristo é, e o que Ele fez por mim, que sua obra redentora na cruz, foi suficiente para perdoar todos os meus pecados e me poupar da condenação eterna. O motivo que me levou a batizar foi porque eu acreditava que o simples ato de me batizar faria com que eu estivesse com o meu passaporte garantido para o céu e que dali em diante bastava ser firme e fiel até o fim, que eu herdaria a coroa da vida eterna. Apenas por sentir meu coração bater forte, decidi batizar. Porém existe uma questão: quem não sente o coração acelerado quando o cooperador ou o ancião está dizendo durante o batismo, se você não vir hoje, Deus pode não te querer mais, amanhã pode ser tarde demais ou, no cemitério tem pessoas velhas, mas também tem pessoas novas. E diversas outras frases que apenas colocam medo e desespero, ao invés de amor pelo Senhor Jesus Cristo e pelo ato de amor que Ele teve por nós, entregando a si mesmo, morrendo em nosso lugar, pagando nossa eterna dívida, sem merecimento. Olho para trás e reconheço que servi mais as regras e doutrinas de uma denominação do que servia a Deus verdadeiramente. Pois para uma igreja ser sadia, cheia de vida espiritual, ela precisa ser ensinada a amar a Jesus, precisa ser ensinada a exercitar a fé.
O que ocorre muito hoje é que muitas das vezes somos muito admoestados, de forma pesada. Sendo que, como está escrito em Colossenses 2:20 e 23, pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Devemos sim, santificarmos a cada dia, para que testificamos em nós a obra redentora de Cristo, não para buscar a salvação. Pois, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Não se pode achar normal que pessoas e famílias estejam saindo da CCB após terem tido contato com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras. Isso não pode simplesmente ser interpretado como apostasia, merece uma reflexão, um olhar espiritual para entender o mover do Espírito Santo nesse tempo, senão, blasfemaremos sobre coisas que não conhecemos de fato. Vejo a igreja como um lugar de aprendizado, vista a impossibilidade física ou intelectual que algumas pessoas possuem de ler e compreender as Escrituras Sagradas. Esse deveria ser o papel da igreja. A igreja, segundo as Escrituras, deveria ser um corpo unido em amor, onde se um membro padece, todos os membros padecem com ele, 1 Coríntios 12:26, e onde o cuidado mútuo é a expressão da presença de Cristo. Porém, tristemente, vemos esse amor se esfriar, Mateus 24:12, pois quando alguém se encontra fraco na fé ou decide se afastar, muitas vezes não recebe a visita do ministério, nem palavras de consolo, mas sim respostas árduas e amargas quando decidem ir ao culto, que ao invés de levantar, acabam por desanimar ainda mais. Falta-nos lembrar que, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí, Jeremias 31:3, e é este o exemplo que o Senhor deixou para a sua igreja. As pregações na CCB têm se pautado quase sempre em profecias e promessas de vitória, de cura, de ministério, de libertação, de virada de cativeiro, de gigantes caindo e de portas que se abrem. Porém, em vez de apontar para a cruz e para a humildade em Cristo, acabam muitas vezes apenas alimentando o ego humano e colocando o homem no centro, como se fosse digno de exaltação, quando toda a glória pertence somente a Deus. Agora irei pautar alguns dos erros que são ensinados dentro da CCB. Estes erros se dividem em 3 grupos diferentes. Primeiro grupo, coisas ensinadas ou praticadas que não têm base bíblica, contrariando assim o primeiro ponto de doutrina da igreja, contra a capa do inário. Segundo grupo, aqui o caso é um pouco mais grave, pois são os erros advindos de um entendimento descontextualizado das Escrituras, distorcendo assim o seu real propósito. E o terceiro e mais perigoso grupo, já que esses erros consistem em flagrantes contradições bíblicas, ou seja, praticamos ou pensamos coisas que é o oposto ensinado nas Sagradas Escrituras. Seguem alguns exemplos de doutrinas equivocadas. Grupo 1. Só é válido o batismo realizado segundo a liturgia estipulada pela CCB, mesmo que na Bíblia não conste essa liturgia. Devemos buscar a palavra para comprar, vender, fazer negócios, casar-se, mudar de localidade, aceitar emprego, etc. Grupo 2. Trabalhar na obra de Deus é fazer alguma coisa em prol da instituição, ou seja, construir, doar dinheiro, atrair novos membros, limpar, entre outros trabalhos. No caso do ministério, esse trabalho consiste em executar as funções relativas ao cargo dentro da instituição. Grupo 3. A graça de Deus é uma instituição religiosa. Para ter a graça, a instituição precisa atender alguns requisitos que o ministério mais antigo estipulou em uma das suas últimas reuniões, pois, anteriormente a graça de Deus era somente a CCB. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém, assim como está escrito no ponto de doutrina número 1 da contracapa do inário, que foi alterado juntamente com a mudança do inário número 4 para o número 5, onde estava escrito, aceitamo-la como infalível palavra de Deus, e foi alterado para, aceitamo-la como, contendo, a infalível palavra de Deus, na qual pouquíssimos membros perceberam essa alteração gravíssima. Não devemos criticar ou analisar a palavra pregada no púlpito, pois, essa é revelada pelo Espírito Santo e, portanto, criticar pode incorrer em blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável. O batismo tem o poder de perdoar os nossos pecados. Sendo assim, quando nos batizamos todos os pecados ficam na água e a partir desse momento não podemos mais pecar, claro que nesse caso, apenas os pecados de morte que são considerados. De modo geral, não devemos estudar as Escrituras. E em especial no caso do ministério, esse estudo também é desnecessário, pois entende-se que a palavra de Deus é o que sai da boca de quem prega. Por esse motivo, o pregador precisa apenas se dedicar na busca de uma maior comunhão para que possa ser revelado pão quentinho em vez de um pão frio trazido pelo estudo. A salvação é por meio das obras. Como é dito costumeiramente nos testemunhos, precisamos de ser firmes e fiéis até o fim para alcançar a coroa de vida eterna, ou seja, se não forem as nossas obras de justiça, não alcançaremos a salvação. Fora essas doutrinas crenças mencionadas, poderia citar muitas outras também. Apesar de entender que isso pode variar conforme a região. Pois, como não temos na instituição um sistema de ensino, cada igreja pode se apegar a detalhes diferentes de acordo com a cabeça de quem atende a região. Entendendo que o Espírito Santo me despertou e me fez compreender o quanto todas essas crenças e doutrinas estavam e estão erradas, tornando impossível me manter do jeito que estava.
Além disso, pelo amor de Cristo Jesus que tenho por vós, não posso me calar e ser conivente com falso ensino, visto que, em Cristo só existe amor na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. João 17:17-20. Buscando ajudá-los a entender com mais detalhes os erros identificados, trago aqui algumas doutrinas e referências bíblicas que comprovam que o ensino a qual fui submetido desde criança é inconsistente com a verdade de Deus, expressa em sua palavra que está registrada nas Escrituras. Seguem abaixo algumas doutrinas básicas de uma igreja cristã. A salvação é exclusivamente pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não existe nenhum outro meio de salvação. Efésios 2:5-6, Romanos 11:6, João 3:15, Atos 4:12, Atos 16:31 e muitas outras referências. As obras não têm poder para salvar, elas são apenas o sinal de que alguém foi salvo e convertido pela fé. Além disso, as boas obras não dependem de nós, é Deus através do Espírito Santo que nos faz andar nelas. Tiago 2:18, Mateus 7:16, Lucas 6:44, Efésios 2:8-10, João 16:13 e muitas outras referências. A obra de Deus é o projeto de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, através da cruz e não uma instituição religiosa. João 6:29, Romanos 14:20. A graça de Deus não é uma instituição. A graça é o favor que Cristo nos fez na cruz quando éramos inimigos de Deus por natureza. Logo, graça é favor imerecido. Efésios 2:5-6, João 3:15. Devemos examinar as Escrituras, estudar a fundo, e nos dedicar no conhecimento das coisas de Deus que nos foram reveladas nas Sagradas Letras. Oséias 4:6, 2 Timóteo 3:15-16, Atos 17:11, João 5:39. Palavra de Deus são as Escrituras Sagradas, não algo que sai da boca de um pregador, da tribuna ou não. No Novo Testamento, sempre que os apóstolos usavam o termo Palavra de Deus, eles se referiam ou ao Velho Testamento, escrito, ou ao Evangelho, que hoje está escrito. Portanto, não há novas revelações concernentes ao reino de Deus. 2 Pedro 1:20-21, Mateus 15:6, João 3:34, João 8:47, Apocalipse 1:3, João 10:35, e muitas outras referências. Toda exortação, profecia, sonho ou outra coisa, supostamente vinda de Deus, seja no púlpito ou não, tem que ser analisada e julgada, segundo a palavra de Deus, por quem ouve. Atos 17:11, 1 Coríntios 14:29, Jeremias 23:16-18, 2 Pedro 1:17-19. Não devemos nos apegar em sonhos, revelações, profecias fora das Escrituras, sinais e maravilhas, pois Deus deu a operação do erro para todos aqueles que não têm seu coração firmado em Cristo e na doutrina dos profetas e apóstolos, creiam na mentira e sejam condenados. Visto que, esses amam mais o conforto vindo da mentira do que a palavra de Deus. Escritura Sagrada, Efésios 2:19-20, 2 Pedro 1:17-19, Jeremias 23:25-28, Jeremias 23:16-18, Ezequiel 14:3-5, 2 Tessalonicenses 2:9-12, Deuteronômio 13:1-5. Poderia ter escrito mais, entretanto, para que não fique mais longa do que já está, deixo aqui apenas alguns pontos básicos que deveriam ser ensinados e praticados em uma igreja cristã, com a presença de que por meio dessas palavras o Espírito Santo opere na mente e no coração daquele que lê. A respeito da minha esperança por uma mudança em direção aos ensinos bíblicos. Tenho notado que em função das inúmeras críticas que se levantaram contra a CCB em nível global, mudanças podem surgir nos próximos anos, mas ainda as coisas estão muito rudimentares e engatinhando. Pois, uma cultura construída há mais de um século, não pode ser desfeita em alguns anos. Coloco aqui também, um parecer no que diz respeito ao meu casamento. Pois muitos podem pensar que, minha esposa está num julgo desigual, ou qualquer coisa do tipo. Em função dela permanecer na instituição e eu não. Mas somos a prova viva de que não somos religiosos, eu em nenhum momento tento convencê-la de sair ou discuto situações teológicas, creio que no tempo certo, se for a vontade de Deus, assim ele fará, como fez comigo. Mas se não fizer, quem nos uniu é Deus, não o homem. Amando a Jesus, sobre todas as coisas, não há desunião nem guerras. Por fim, só deixo um conselho mediante a palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, por isso, busquem o conhecimento, a revelação e todas as respostas dentro da palavra de Deus, orando para que haja compreensão. Usem a tecnologia a vosso favor, pesquisem sobre o que é graça, heresias, seitas, religiosidade e tudo o que tiverem dúvidas. Não vivam as regras de uma denominação, vivam como Cristo viveu, pois ele é o único modelo que precisamos copiar, ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele. A Bíblia é a verdade de Cristo e ela jamais será a letra que mata, ela é a verdade que liberta. Deus jamais deixaria para nós um livro revelado que não pudesse ser lido. Finalizo esta carta agradecendo mais uma vez a toda a Irmandade e ao Ministério que sempre me trataram com amor e respeito durante esses 24 anos. Sei que muitos amigos e familiares vão afastar-se de mim, inclusive acredito que será aconselhado a não ter convivência conosco, porém eu entendo, um dia também pensei dessa forma a respeito dos que deixaram a CCB, porém aos amigos e familiares espero que nos entenda e que o nosso convívio não mude.
Aos demais, quando desejarem nos visitar, as portas da nossa casa estarão sempre abertas para falarmos das coisas desse Deus Todo-Poderoso. Qualquer dúvida a respeito do que foi tratado nesta carta, estou à disposição para conversarmos e esclarecermos. Que Deus abençoe a todos!